é um instrumento para a tomada de decisões. É importante que a contabilidade seja observada de maneira mais estrita possível, da maneira mais correta possível, porque ela vai ajudar os gestores, né, as diretoras, diretores de escolas, hospitais, as congregações geral, dioceses, arquidioceses, a tomar as devidas decisões. Sem esse instrumento bem feito, sem a contabilidade bem feita, a decisão ela se torna mais difícil. Bem? Pode passar aí, Damário, próximo. Muito bem. Essa imagem é uma imagem marcante. Nós vimos essa imagem aí na bênção Urbi et Orbi. É uma imagem marcante e ficou marcado, eu diria, para a história, né? Não é um momento apenas, ficou marcado para a história. E nós estamos exatamente no momento de grandes incertezas, né? O mundo ainda não sabe como lidar de forma plena com os acontecimentos. Todos nós estamos, de certa forma, nos adaptando e aprendendo para sairmos melhores, é claro, né? Pensar em termos de queda, de perdas, o Banco Mundial falou agora nos últimos dias uma perda de 5%, né, uma queda no PIB do Brasil. O FMI falou que vai ser o pior resultado mundial desde a crise de 1929, ou seja, estamos num momento realmente de grandes incertezas, né? O contágio e as mortes não param de subir ainda em muitos países. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, o pior ainda está por vir. A gente tem visto disputa, né, de EPIs, equipamentos de proteção individual, equipamentos em geral, ou seja, quem der mais leva, né, em detrimento de outros, diria, outros países menos favorecidos. São questões políticas, interesses pessoais, econômicos, sobrepondo muitas vezes o valor da vida em geral. Isso nos incomoda bastante, é claro, né? E, é claro, sobrepondo o valor especificamente da pessoa humana, a vida da pessoa humana. Às vezes, a gente não sabe a quem dar ouvidos, né? O Sebastião lembrava disso na segunda-feira. Vamos dar ouvidos à Organização Mundial da Saúde, ao Ministério da Saúde, ou às lideranças políticas? Então, fica uma dúvida muito grande, seja a liderança municipal, estadual, federal. Mas, nós cristãos como seguidores de Cristo, ou praticantes da justiça e da verdade, sabemos que não estamos sozinhos. Temos que agir aí neste momento agora como redes fortes, que se apoiam nos seus nós e que aparentemente são frágeis, né? Quando vistos individualmente. Se olharmos para cada um de nós individualmente, podemos parecer frágeis, mas podemos surpreender quando nós unimos um ao outro como esses nós, fortalecendo essa rede. E como o Papa, nesta caminhada, nesta subida, estava muito bem acompanhado, sabemos disso, naquele dia chuvoso, né, na Praça São Pedro, nós também, o Axis Laborum, a Exactus, a Maxis, as congregações, dioceses, arquidioceses, a igreja num todo, nós temos que nos ver neste momento como parceiros, parceiros que mutuamente se apoiam, se fortalecem, para que ao fim dessa pandemia possamos olhar para trás e dizer como o Papa disse nessa frase: se Cristo ressuscitou, é possível olhar com confiança para todo o evento da nossa existência, inclusive os mais difíceis e repletos de angústia e de incerteza, tais, é claro, como essa que nós estamos vivendo. Assim, nessa incerteza, mas ao mesmo tempo numa certeza baseada na fé e na ação, não podemos ficar parados, nós vamos vivenciar, então, mais esta manhã com o Axis às 10, num assunto um pouco árido, né? Espinhoso, diria assim, mas necessário para continuarmos de pé, que são os desafios da contabilidade e os reflexos. Vários pontos serão discorridos, tudo muito novo. Por exemplo, a Lei 13.982, do dia 2 de abril agora, ou seja, uma lei de 15 dias atrás, praticamente. Essa lei fala o seguinte, no seu artigo 5º, aqueles primeiros 15 dias de afastamento, né, que a empresa ela arca com o pagamento do funcionário, quando ele se afasta durante 15 dias, do 16º em diante, quem arca é a Previdência. A lei, essa lei novíssima, ela já diz o seguinte: se o afastamento for por causa da Covid, por causa do coronavírus, esses primeiros 15 dias que a empresa paga poderão ser abatidos das contribuições previdenciárias. Ou seja, tem muita coisa nova. E a partir desse ponto e de outros aí, o José Mário, que é da Laboro, também é parceiro nosso, irá discorrer.
Vocês, como das outras vezes, vão elaborando as perguntas, mandando no bate-papo, e no final eu volto fazendo a articulação das perguntas para o Zé Mário. Zé Mário, dá continuidade aí, por favor. Ok. Bom dia a todos. Primeiro, nós queremos agradecer, em nome da equipe Laborum e do Axis, por cada um dos senhores e senhoras terem reservado um espaço na agenda, né? Nas nossas agendas estão apertadas para esse fórum virtual, para a gente trocar ideias, né, sobre contabilidade e, ao final, sobre os reflexos trabalhistas da medida provisória da 927 e da 936. Nesse primeiro momento, nós queremos pautar muito na contabilidade, da necessidade da manutenção da contabilidade em dia. Nós vamos falar no decorrer desse nosso bate-papo sobre flexibilização de prazos, flexibilização de obrigações, mas não podemos perder de vista que a contabilidade ela vai ajudar, ela continua ajudando o cumprimento das obrigações. A Constituição Federal e o Código Tributário Nacional, essas duas ferramentas, elas não foram modificadas. Não houve flexibilização em relação a elas para a contabilidade. Ou seja, né, nós teremos que manter a escrituração de receitas e despesas de uma forma capaz de assegurar a exatidão, né? A contabilidade ela é eminentemente transparência e credibilidade. Isso, como é que isso é aferido? Através de registros consistentes e verificáveis. Então, essa escrituração ela tem que ser mantida porque ela é uma condição sine qua non para manutenção por exemplo, da imunidade tributária. É natural que, né, tenhamos que eleger prioridades nesse momento de crise, mas não podemos deixar de dar à contabilidade, de continuar dando, né? Já era dada essa atenção, continuar dando à contabilidade a atenção que ela precisa ter. Nem é uma questão de merecimento, não, é uma questão de cumprimento de legislação. Então, assim, por que destacamos isso? Primeiro, a contabilidade, para ela registrar os fatos e atos, ela tem que receber a documentação. Se a informação não chega à contabilidade, não há como fazer registro. Então, nós gostaríamos de continuar merecendo a atenção e o esforço de cada um, no sentido de manter o fluxo regular de envio de documentos para a contabilização. Por que disso? Precisamos manter os registros contábeis em dia. Esses registros contábeis em dia, eles nos permitirão gerar balancetes e os balanços tempestivamente. Quando eu falo tempestivamente, né, não houve flexibilização de prazos para a contabilidade. Nós vamos ver em slides seguintes aí, exemplos. Não houve essa flexibilização. Para a contabilidade, não. Os balancetes continuam com a obrigatoriedade de levantamento mensal, os balanços na periodicidade anual. Não há escrito até agora, em nenhuma regra, qualquer flexibilização de prazo para a contabilidade levantar seus balancetes. Não há. Então, nós temos que continuar cumprindo os mesmos prazos praticados antes da crise, praticá-los agora, durante a crise, não obstante a estrutura de trabalho, né, a mão de obra, ela está com seu potencial de produção reduzido. Todos nós, né, colocamos funcionários em teletrabalho, alguns em férias, redução de jornada, mas a quantidade de trabalho a ser produzida, ela não foi flexibilizada, ela é mantida. E essa informação, ela vai chegar, por exemplo, né, nós entidades, temos que prestar informações, por hipótese, aos bancos. O jornal Valor Econômico de hoje, ele traz um dado que, em relação ao mês de março, agora de 2020, houve um acréscimo de 40% nas operações de crédito, nas instituições bancárias. Para um banco conceder crédito, nessa prestação de informação
aos bancos, né? Abertura de limite de crédito, concessão de financiamentos, renegociações de contratos porventura já existentes. Para tudo isso, o banco ele vai trabalhar com o cadastro e, necessariamente, a peça principal nesse cadastro vai ser o balanço, né? Uma peça contábil, um balancete periódico ou um balanço. A contabilidade continua tendo que prestar contas, né, aos administradores e aos auditores. Pegando um gancho aqui na fala da auditoria, né, do Rodrigo e do Messias, na terça-feira, o banco, ao receber um balanço auditado, ele olha com outros olhos aquele balanço. Então, a contabilidade precisa de entregar uma peça contábil para o auditor para que ele faça o trabalho dele, né, manifeste a sua opinião de conformidade para dar maior credibilidade para quem analisa aquela peça contábil, aquele balanço. Então, olha a importância de mantermos a contabilidade no mesmo ritmo anterior, não podemos ceder 1 centímetro naquele ritmo. Periodicamente também nos são solicitadas declarações de faturamento para essa mesma finalidade, para instruir algum cadastro. Alguns escritórios de contabilidade assumem também o ônus, né, da prestação de serviços na área de RH. Então, as folhas de pagamento elas continuam, os periféricos, férias, 13º, desligamentos, admissões, tudo isso continua no mesmo ritmo, não houve flexibilização. A flexibilização, nós vamos repetir isso, né, no decorrer desse nosso bate-papo, ela está acontecendo para fluxo de caixa. A geração de informação, não houve flexibilização. A geração da guia para se pagar o imposto ou a contribuição, o prazo a ser cumprido é o mesmo de antes da crise. Então, como cumprir isso? É através da contabilidade em dia. O crédito, né, não só o bancário, mas nós precisamos comprar a prazo também. Então, os nossos fornecedores vão pedir atualização dos nossos cadastros. Agora, nesse momento, né, de liquidez difícil e até de falta de liquidez, a informação contábil para municiar cadastros para limites de crédito, ela terá mais importância até que no momento anterior à crise. As obrigações que a contabilidade, né, ajuda as entidades a cumprir, obrigações principais, vamos dividir nessas 3 categorias, principais, acessórias e, notadamente, né, no nosso segmento, vamos criar uma outra categoria que ela não se enquadra nem em principal nem em acessória, ela é condição sine qua non, é a prestação de contas para renovações de certificados. Se você não prestar tempestivamente contas, você não vai ter a sua renovação de certificados. Então, são essas 3 categorias. Como obrigação principal, o pagamento de tributos, alguns deles, né, tributos e contribuições. O ISS depende de regulamentação do município, cada um terá que observar a regra do seu município. Para o INSS, nós vamos ver em slide mais adiante que houve uma flexibilização, para o FGTS também. Algumas taxas, né, por exemplo, alvará, renovação do alvará, taxa de incêndio, publicidade, os órgãos estão flexibilizando prazo de pagamentos. Envio de informações. Eu disse que não houve flexibilização para a contabilidade em relação, por exemplo, a esse item aqui. O ISS. Mesmo que não haja pagamento, mas a prestação da informação ao órgão público, ela existe. Ela não foi eliminada, não foi flexibilizada, não foi prorrogada. A contabilidade tem que manter o mesmo ritmo para prestar informação dentro do mesmo prazo antes crise. O SPED contábil, né, esse Serviço Público de Escrituração Digital, o SPED contábil equivale, antigamente, àquele diário geral que a contabilidade tinha que levar lá na junta comercial ou no cartório para arquivamento. Essa obrigação ela continua de pé, não houve flexibilização para esse prazo, então a contabilidade está trabalhando a todo vapor para cumprimento desses prazos. E outras obrigaçõões acessórias que teremos que cumprir também. Agora em maio seria o SPED fiscal, em julho em maio o contábil e em julho o fiscal. As informações para INSS, Fundo de Garantia, né, que a gente presta lá via CEFIP, ou no caso do doméstico no E-Social,
elas têm que ser geradas tempestivamente, sob pena de você não poder nem prorrogar o pagamento dos impostos. Se você não prestar tempestivamente a informação, e quem vai fazer isso é a contabilidade, o departamento pessoal, se essa informação não for prestada tempestivamente, você perde o diferimento de prazo para pagamento. Houve flexibilização para prazos de validade de certidões, por exemplo, certidões federais, essa conjunta da União, Procuradoria, aquelas certidões vigentes até, inclusive, 24/3, elas estão automaticamente prorrogadas por mais 90 dias, nesse primeiro momento. Então, assim, a gente quer com isso é mostrar que houve prorrogação, houve flexibilização, mas para fluxo de caixa. Para obrigações acessórias, elas continuam com os mesmos prazos de antes da crise. Continuando com obrigações acessórias. Por exemplo, as instituições da área de educação têm a portaria 15 de 2017 do MEC, que nos remete para o cumprimento de obrigações. Tem o relatório anual de monitoramento, as renovações de certificados, as prestações de contas para convênios, por exemplo, para prefeituras. Nada disso tem prazo postergado. Nada disso. Ou seja, a contabilidade tem que manter o seu pleno vapor, teletrabalho, redução de jornada, férias, a produção tem que continuar no mesmo ritmo. Cumprimento da filantropia, né, são obrigações que elas, de onde que são, onde se geram essas informações? Na contabilidade, ela tem que estar a postos. Então, em resumo, né, contem com a contabilidade e continuem, né, nós continuamos contando também com a costumeira atenção de todos os senhores e senhoras na prestação, no envio da documentação para a nossa contabilidade. Bom, o recado de contabilidade, essencialmente, seria este. E vamos falar agora um pouquinho dos reflexos trabalhistas da medida provisória 936. E nós vamos navegar aqui, então, entre esse slide e um outro documento que nós produzimos aqui para assessorar nossas falas, né? Nossos clientes também. Bom, a medida provisória, antes da 936, a 927, ela trouxe regras lá para o teletrabalho, antecipação de férias individuais, diferimento de fundo de garantia, banco de horas, entre outras providências. Isso na 927. E veio a 936 e cuidou de dar um tratamento mais específico. Como é que a empresa vai praticar essas medidas? Então, veio a medida provisória 936. Em suma, ela trata de quê? Redução de jornada e, consequente, redução de salário, e trata também de suspensão. Então, vamos dividir, né, a nossa fala nesses dois blocos, redução e suspensão. Primeiro, redução de jornada com a consequente redução de salário. A medida provisória fala que ela pode ser feita para quem? Primeiro, para todos os contratos de trabalho. Aí nós temos que lembrar aqui que contrato de estágio não é contrato de trabalho, é contrato de estágio, tem uma lei própria para a lei do estágio, ela é separada, ela não é CLT. Então, essas reduções, elas não se aplicam ao contrato de estágio. Ela se aplica ao empregado que está durante o contrato de experiência, sim, ele é um contrato de trabalho por prazo determinado, se aplica, né, logicamente, ao contrato por prazo indeterminado e ao contrato com o menor aprendiz. Ok. Então, está fora o contrato de estágio. Como é que funciona essa redução? A medida provisória trouxe essa novidade. Bom, empregado e empregador, vocês poderão combinar reduções de 25%, 50% e 70% na jornada, com igual redução no salário. Uma dúvida já recorrente também, mas que a medida provisória esclarece. Eu posso negociar, eu, empregado e empregador, né? Posso negociar percentuais diferentes desses? Sim, pode negociar, pode sim praticar, desde que você cumpra a regra da medida provisória, que é o benefício, o cálculo do benefício emergencial. Eu só vou antecipar um exemplo aqui, depois a gente entra com detalhes. Por hipótese, eu quero reduzir o contrato de trabalho, a jornada, desculpa, reduzir jornada e remuneração
no percentual inferior a 25%. Eu posso? Posso. Nada obsta. Só que o que vai acontecer? Você vai reduzir o salário do funcionário em 24%, mas qual a regra que será aplicada, né, ao salário dele? Será a mesma regra daquele funcionário que teve a sua jornada reduzida em 25%. Então, não faz muito sentido. Você vai reduzir para 10%, você vai ter mais, você empregador vai ter mais desembolso. Então, vamos aproveitar, né, a regra legal que é 25%. Mas você pode reduzir 10%, 30%, 55%, 79%, sem problema. Observe-se que o pagamento do benefício emergencial, é o nome que se deu ao benefício emergencial de preservação do emprego e renda. O pagamento desse benefício vai seguir uma regra fixa, para 25, 50 e 70, independente do percentual que foi negociado. Bom, como é que eu posso praticar essa redução? A medida provisória prevê acordo individual e acordo coletivo. Como é que eu vou identificar? Como é que eu posso praticar? A medida provisória criou uma maneira de você identificar. Ela falou o seguinte: olha, eu vou separar a classe trabalhadora por remuneração. E eu, governo, entendo que aquela classe trabalhadora que receba um valor inferior a 3.135, são 3 salários mínimos, e superior a 12.202,12, que são 2 tetos de contribuição INSS, adicione-se aqui que o funcionário tem que ter diploma de nível superior. Se eu estiver nessa categoria, então, menor que 335, maior que 12.202,12, com diploma de nível superior, o governo entende que essa categoria de funcionários, essa faixa, pode ter o seu contrato, a sua redução de jornada e remuneração feita individualmente. Se o percentual é de 25%, se eu estou nessa faixa, eu posso fazer qualquer percentual individualmente. Essa é a regra contida na medida provisória. Lá no artigo 7º, ele trata dessa regra. Então, resumindo, que essas regras são bem complexas. Se eu vou reduzir 25%, independe de faixa salarial. Se eu vou reduzir 50% ou 70%, aí obrigatoriamente, né, exceto para essa classe, que eu acabei de identificar, 50%, 70% o acordo tem que ser coletivo. Aí começam, né, os espinhos aí da medida provisória. Antes de falar dos espinhos, vamos só instrumentalizar. Como é que esse acordo tem que ser feito? Primeiro, há que haver uma proposta ao empregado. Não é um ato unilateral. O empregador tem que propor ao empregado um aditamento ao seu contrato de trabalho, explicando para ele, olha, em função da medida provisória, em função dessa crise vivida, o governo procura preservar emprego e renda. Isso tem que ser explicado, tanto verbalmente, quanto escrito nesse termo aditivo. Por quê? A terceira linha, o aviso ao empregado, 2 dias antes do início, é exatamente o prazo que o governo entende que é necessário para que o empregado, com a proposta de negociação em mãos, que ele tenha tempo suficiente para ler, entender, pedir ajuda para esclarecimento. Esses 2 dias se destinam a isso, para que o empregado leia, entenda, gere dúvidas, busque informação. Feito isso, então, avisou o empregado previamente. Ele concordou, assinou essa proposta. E nessa proposta, você vai ter uma cláusula nela que, olha, eu concordando com essa proposta, ele se transforma em aditivo contratual. Isso tem que estar claro também no contrato, senão vira uma mera proposta. Tem que estar claro que aquela proposta se transformará em efetivo contrato com a assinatura do empregado naquela data. Isto feito, avisei ao empregado com 2 dias, apresentei o termo para ele, ele leu, entendeu, assinou, estamos acordados. Eu, empregador, tenho que comunicar ao Ministério da Economia
e ao sindicato em até 10 dias corridos. Essa obrigação é única do empregador, a comunicação ao Ministério da Economia e ao sindicato. Aí, quando eu falei que, né, os nossos espinhos começam aqui, é porque houve alguns partidos políticos acionaram o Supremo Tribunal Federal, arguindo inconstitucionalidade da medida 936. E o ministro Ricardo Lewandowski, de forma isolada, ele liminarmente concordou com alguma coisa que foi pedida. Então, ele falou exatamente nesse ponto aqui do acordo individual, ele falou, olha, o acordo individual pode ser feito? Sim, mas ele tem que ser submetido ao crivo do sindicato. Aí isso gerou interpretações diversas dos operadores do direito. A Advocacia Geral da União peticionou lá também junto ao ministro, teve o seu recurso negado, mas o ministro prestou um esclarecimento. Só que, infelizmente, as decisões judiciais, o texto utilizado, ele é um negócio muito técnico e assim, não seria preciso, né, você ler, pedir auxílio de alguém para interpretar. O ideal é que esses textos já fossem transparentes, claros para qualquer um que lê, mas infelizmente não é assim que funciona, não é só nesse caso não. Aí o ministro Lewandowski ele veio a público esclarecer, olha, mesmo com a consideração da Advocacia Geral da União, a minha decisão original ela não foi reformada, vale a minha decisão original. Qual que é a minha decisão original? O acordo firmado individualmente, seguidas todas as regras da medida, ele é válido a partir do momento da assinatura dele. Então, só por hipótese, assinamos o acordo exatamente no dia 1º, no dia da medida provisória. Não teria como eu fazer isso, porque eu teria que avisar 2 dias antes. Então, vamos botar um exemplo real. Eu vou ter que assinar esse acordo, no mínimo, depois que eu conheci a medida. Se eu conheci a medida dia 1º, que ela foi divulgada, eu só posso avisar o empregado a partir da publicação dela. Olha, a medida provisória me permite te avisar com 2 dias antes sobre uma negociação que eu estou pretendendo. Então, vamos atentar para essa data. Porque existem já questionamentos. Eu posso fazer retroativo? Não, não pode. E, principalmente, tome cuidado com o retroativo. Senão vai retroagir uma situação que não era nem prevista em lei. Tomar cuidado com isso. Mas não pode, retroativo de maneira alguma. A prática correta é a partir do momento que você combinou com o empregado. Então, muito bem, eu avisei o empregado, dei 2 dias para ele se pronunciar, entender. Ele voltou até mim, mesmo que virtualmente, não tem problema, não precisa ser presencial. Concordou com os termos da negociação, por hipótese, dos 25%, assinou. Então, nesse termo aditivo, nessa proposta de termo aditivo, tem que estar escrito, olha, essa proposta, esse acordo nosso vale a partir do dia a especificar a data de início e especificar a data de fim. Então, a data que você avisou o empregado é uma, a data da assinatura do documento é outra. Esses 10 dias, eles têm a sua contagem iniciada na data de assinatura do documento, não é na data de aviso ao empregado, não. Data de assinatura. Muito bem, assinei, a empresa está garantida. A empresa vai enviar para o Ministério da Economia, dentro de 10 dias, recebendo o Ministério da Economia, através do aplicativo Empregador Web. O Ministério da Economia vai receber essa informação, processar e vai realizar o pagamento daquele benefício emergencial diretamente na conta do trabalhador, pelo período de tempo informado pelo empregador, que é o período que está lá no contrato. Bom, quanto ao Ministério da Economia, ótimo, cumpri minha obrigação. Aí vamos aqui abrir uma hipótese. Eu também tenho que comunicar ao sindicato do trabalhador. 2 possibilidades. O sindicato vai concordar? Ok, o contrato continua valendo. O sindicato não concordou. O que vai acontecer? O esclarecimento do ministro, ele diz o seguinte, do Lewandowski, né, na prestação de contas dele, né, sobre o que ele definiu. Ele falou, olha, o contrato de trabalho individual firmado de acordo com as regras da 936 é levado a partir da assinatura. Agora, se o sindicato não concordar, o sindicato tem que se manifestar,
Mas não é simplesmente, aí já a interpretação, né, de juristas que nós acompanhamos durante esse período, não é simplesmente falar assim, não concordo. Não é assim. Esse contrato, ele é um negócio jurídico. E o negócio jurídico, ele tem que seguir algumas regrinhas, né, para ele ser perfeito. Ele tem que ter agente capaz, tem que ter objeto lícito e ele tem que estar previsto em lei. Então, se nós atendemos essas três circunstâncias no nosso contrato, legitimidade das partes, então, o agente é capaz, sim, empregado adequadamente representado e empresa adequadamente representada, está cumprida essa etapa. O objeto é lícito, sim, redução salarial está na lei, então você está discutindo um objeto lícito. E essa norma é prescrita em lei? Sim, a medida provisória está prevendo isso. Então, o sindicato tem que combater esses três itens para descaracterizar o contrato. Não é simplesmente se manifestar, não, eu não concordo. Não, não é assim. Não pode haver politização na decisão e na negativa do sindicato. Tem que ser embasado. Agora, isso vai acontecer? Aí eu abro um parênteses aqui, opinião pessoal. Isso não vai acontecer. Os sindicatos não têm estrutura, não é só eles, né, que todos nós fomos pegos de surpresa com essa situação. Então, os sindicatos não têm estrutura para dar essa resposta embasada adequadamente. Pode ser que ele consiga dar para 15%, 20%, eu não sei mensurar esse percentual, que ele dê essa resposta de forma adequada. Aí ele vai barrar o contrato. Se ele identificar, vamos dar um exemplo claro aqui, suponhamos que o empregado é um menor, que ele precisa ser representado ou assistido, dependendo da idade dele, na assinatura do contrato. Se a empresa firmar o contrato só com ele, esse contrato está viciado, não foi cumprida uma condição. Então, existem regras para o sindicato falar não para o contrato. Não é simplesmente marcar o xizinho no não e devolver para o empregador. Não. Tá bom, mas o sindicato negou e não embasou. O que vai acontecer? Hoje, não existe resposta pronta para essa pergunta. As respostas elas estão sendo construídas ao longo desses dias. Infelizmente, os problemas eles têm acontecido de forma exponencial, né? E as soluções de forma linear. Então, esse é um assunto que nós temos que aguardar. Por exemplo, a decisão de hoje lá do STF. Né? Os ministros se reunirão hoje em sessão virtual para bater o martelo ou não nessa decisão do ministro Ricardo Lewandowski. Mas tá bom, eu negociei, mandei para o sindicato, mandei para o ministério, o empregado vai receber o salário na conta. Salário não, perdão, vai receber o benefício emergencial na conta. Vamos por hipótese aqui por 90 dias, que é o prazo máximo. Ele vai receber primeira, segunda e terceira parcela. O que pode acontecer se o sindicato negou, né, o aval a esse contrato? Bom, pode acontecer, primeira hipótese, o empregado, no futuro, hoje as relações estão boas, estão equacionadas. Amanhã ou depois, não sabemos. Imagine que essa relação desequilibre. O empregado pode falar, olha, empresa, mesmo com a negativa do sindicato, você manteve a redução do meu salário, por exemplo, 25%, 50%. Então, eu quero a diferença do meu salário, porque você contrariou o entendimento do sindicato. Aí é briga judicial. Aí essa questão será judicializada. Não tem jeito, não há resposta para essa situação agora. Porque a empresa cumpriu a parte dela, a partir desse pressuposto, que ela observou todas as regras para estabelecimento do aditivo, enviou tempestivamente para o Ministério da Economia, ok, cumpriu a obrigação dela. Ela será penalizada, então, no futuro, por ter cumprido a regra? É uma situação, assim, hoje, usando de bastante bom senso, a gente quer acreditar que isso não irá acontecer, mas não podemos garantir. Então, esse é o espinho que temos, né, na negociação individual, mesmo com toda a previsão que existe na lei. Bom, ainda dentro da redução de carga e salário, nós temos uma série de limites, né? Falando da faixa salarial e prazo. Eu posso praticar a redução por qual espaço? Você me chamou, Adilson? 10 minutos.
Desculpe. Faltam 10 minutos, tá bem? Ok. Vou acelerar aqui. Prazos, então. Eu posso praticar a redução de forma isolada por até 90 dias. Vamos pular essa parte do cálculo, nós voltamos à sequência. E a suspensão eu posso praticar no prazo de até 60 dias. E são limites isolados. Bom, mas eu, empresa, quero praticar tanto a redução quanto a suspensão. Ok, aí criou-se um terceiro limite, então. Se você for praticar redução e depois suspensão, o máximo que essa medida pode atingir são 60 dias. Então, limite individual, 90 para redução, 90 dias, até 90, e até 60 para suspensão, se você for usar uma ou outra. Se a empresa for usar as duas, esse prazo cai para 60. Mas não está escrito lá 90? Está, para limite individual. Para limite coletivo, 60 dias. E aí, já entrando aqui na suspensão, ela poderá ser feita, né, por até 2 períodos de 30 dias. Vale a mesma regra para aviso ao sindicato, para comunicação ao Ministério da Economia, a primeira parcela, né, o prazo de pagamento de parcelas, como é que ele acontecerá. Um outro item também que vale para redução e suspensão é a garantia provisória de emprego. E a gente tem que atentar para esse detalhe aqui, porque isso, se não cumpridas as regras, isso pode onerar substancialmente o empregador. Vamos por hipótese, né? Fizemos uma redução de carga 50% por 90 dias. A redução ela pode ir até 90. Ok. A garantia provisória, como é que ela funciona? O governo fala assim, olha, para eu ajudar, mas você pagando esse benefício para o seu empregado, você vai ter que dar uma contrapartida, garantir esse emprego provisoriamente. Então, a garantia ela será pelo período da negociação. Se eu negociei 90 dias, essa garantia provisória de emprego será por 90 e mais igual período após a cessação do contrato. Então, exemplo prático. Contratamos 90 dias de redução. Qual é a garantia provisória de emprego desse trabalhador? Ela é de 180 dias. 90, que é o período contratado, e mais 90, que é o período pós-contrato. E se eu não cumprir isso? Eu, empresa, bom, você será penalizado. Se eu não cumprir, como? Por exemplo, eu vou mandar o funcionário embora. Por algum motivo eu tenho que dispensá-lo. Ok, é uma condição da relação de trabalho. O que vai acontecer? A medida provisória traz a regra. Você vai ter que pagar as verbas rescisórias normais que existiam antes da crise e vai ter que pagar um adicional equivalente a 50%, 70% ou 100% do salário do funcionário pelo período da garantia provisória. Então, imagina, se você fez uma redução de 25%, além das verbas rescisórias normais que você terá que pagar, você terá que pagar 50% do salário que o funcionário teria direito durante esses 180 dias. A regra é essa. Se você fez uma redução de 50%, você terá uma indenização adicional a ser paga ao funcionário de 70% do salário que ele teria direito desses 180 dias. E da mesma forma para a redução de 70%. A indenização seria de 100%. E vale lembrar aqui o seguinte, por hipótese, você está lá no 60º dia já da redução. Então, em tese, você já cumpriu os 60 dias. Mas para fins de remuneração, dessa indenização, a lei não fala que você desconsidera o que ele já recebeu, não. Ela fala que essa indenização pela dispensa será pelo período da garantia. Ela não elimina aqueles meses que ele já trabalhou, não. Então, a indenização ela é pesada nesse sentido. Bom, vamos acelerar o passo aqui em função do nosso horário. Houve prorrogação de prazos, né, de obrigações. Então, por exemplo, o FGTS, competência março, abril e maio, houve uma prorrogação. Eu só gostaria de chamar a atenção que essa prorrogação e uma possibilidade de parcelamento em até 6 parcelas, não esquecer que lá no dia 7/7, quando a empresa for pagar a primeira parcela dessa postergação, ela terá que pagar também o FGTS do mês de junho. Você tem um alívio no caixa agora, mas você tem um acréscimo no desembolso lá no pagamento da parcela.
Da mesma forma, os outros meses. Você vai pagar a parcela de um mês para trás, mais o FGTS do mês. Então, lembre disso. Folga no caixa agora e acresce no caixa no futuro. Isso para o fundo de garantia. Essa parte de prorrogação de prazo, como nós já comentamos, eu vou pular só para a gente entrar aqui na tabelinha do INSS. INSS também, competências março e abril, houve prorrogação para agosto e outubro. E lembrando, lá em agosto você vai ter que recolher a de março e a de julho. Então você terá duas competências, sua conta vai dobrar nessa data. O Simples não é o caso, vamos pular o Simples Nacional também, que houve prorrogação, mas a gente chama atenção só para o acúmulo de parcelas junto com a parcela diferida. PIS e COFINS também houve prorrogação, do dia 24 do 4 para 25 do 8 e 23 do 10. Aqui já está considerado, né, se for fim de semana, feriado, já está considerado. Então, é isso. Acho que encerramos on time, né, Adilson? Vamos passar para a etapa de questionamentos, pode ser? Tem mais aí uns 4 minutos ainda, caso queira colocar alguma coisa? Sim, então vamos só... 4 minutos. Tá, deixa eu só mostrar uma tabelinha, tentar compartilhar outra tabelinha aqui, então. Vamos aproveitar os minutos. Apareceu para todos a tabela? Ela deve demorar um pouquinho a baixar. Ela vai demorar um pouquinho. Aí. Passar a régua. Tá pequeno? Baixa ela um pouquinho mais, Amari. A parte Hoje, pós-médico, na reunião ontem. Isso. Nós desenvolvemos essa tabela só para dar um referencial para o RH, para quem precisar fazer a simulação de contas, né? Essa tabela é a partir aqui dessa faixa de cima, é exatamente a tabela para cálculo do seguro-desemprego. E esse benefício emergencial, ele é calculado a partir do valor da parcela do seguro-desemprego. Não é em cima do salário do funcionário, não. Ela é em cima do valor do seguro-desemprego que o trabalhador teria numa doença pessoal. Então, por hipótese, um trabalhador que recebe R$2.000, se ele fizer a redução de 25%, o benefício dele será 3.697 e a empresa vai pagar o salário reduzido de 1.500. Então, o valor bruto, nós estamos comparando o valor bruto. Um salário de 2.000, o colaborador receberia 1.869,97. Ele vai ter uma perda de aproximadamente 4%. O patrão, o empregador, vai pagar lá o salário reduzido de 1.500. Se a redução for de 50, se for de 70, aí essa tabela o Adilson pode disponibilizar para quem precisar. Basta mudar o salário lá na célula própria para salário, que as contas são automaticamente feitas. Cabe lembrar aqui o seguinte, nós estamos comparando valor bruto, salário bruto de 1.500, recebimento bruto 1.290, na hipótese 70%. Tem que considerar aqui o seguinte, salário existe, o pagamento de 1.500 aqui de salário existe. Então, será descontado desse salário o INSS, será descontado o Vale Transporte. Nós fizemos a comparação com o valor bruto, né? Mas para fazer a comparação de valor líquido é só a gente acrescentar aqui quanto que eu deveria descontar de salário, de INSS, de Vale Transporte. Mas é um bom parâmetro de comparação. E até como sugestão, assim, já entrando na área lá das mensalidades, né, os nossos pais e responsáveis estão pedindo muito o desconto. É uma maneira, assim, a gente tem que ter cuidado ao usar isso aqui, porque nós vamos precisar trabalhar com informações lá do pai ou responsável pelo pagamento de mensalidades. Ele está, por exemplo, pleiteando uma redução de 30% da mensalidade. Olha, ok, vamos negociar, mas eu preciso de uma informação. O seu salário teve redução? Aí vamos hipoteticamente, ok, eu ganhava 1.500, eu tive redução de 25%.
Quanto que você está perdendo, então, de salário? Comparando 1.400, está perdendo 75 e 1.500. Esse 75 e 1.500, ele está longe de ser os 30% da mensalidade que ele está pleiteando um desconto. Então, fica como sugestão, né? Use essa tabelinha até para conhecer qual o reflexo da redução salarial do pai ou responsável, se é que ele teve essa redução, qual o reflexo no ganho dele. Bom, é um parâmetro para comparação para uma negociação de mensalidade. Essa tabela está à disposição. O Adilson pode compartilhar. Ok. Adilson. Muito bem. Muito bem lembrada essa tabela aí, Zé Mário, porque é uma situação interessante. O pai solicita 30%, 40%, mas, na verdade, talvez ele não tenha tido essa perda, né? Isso é interessante. Exatamente. Bom, então vamos às perguntas. O Adilson, Sim. só Sim. complementando rapidamente, é o seguinte, observe que nessa primeira faixa de 25%, o pai quer um desconto de 30%, como está falando aí nacionalmente, só que a redução do salário dele é 4,2%. Sim, Tá? sim. Nós achamos essa tabela interessante para a gente usar no DP, mas interessante na hora da reunião individual com os pais que a gente está recomendando, né? Não fazer negociação coletiva. Ok, Marcos. Coletivo para pai, não, né? Perfeito. Zé Mário, algumas perguntas, então. Vamos lá. Vamos tentar ser breve para a gente conseguir atender a todas aqui, tá bem? Pode continuar mandando também quem não mandou ainda. Primeiro, a contabilidade deve ser utilizada como base para a elaboração da planilha de custos? Sim. A gente tem que observar o seguinte: a contabilidade, ela gera documentos históricos. Você encerra um mês, encaminha a documentação para a contabilidade e ela vai trabalhar aquele documento no mês seguinte para gerar informação pretérita. Essa informação pretérita, ela vai servir sim de base para a sua planilha de custos, mas não isoladamente. Você tem que, a partir dos saldos das suas contas contábeis, fazer projeções. Vamos lá para a nossa demonstração de resultado do exercício. A primeira linha, receita. Ok, eu tenho um passado de receita, mas qual é a minha projeção futura? Vamos descendo na linha, eu tenho custos e despesas. A minha conta de água já tem previsão de aumento por qual índice que a tarifa, né, de água, de energia, o telefone, ela é corrigida. Eu pago aluguel, qual que é o indexador do meu aluguel? Então, sim, a contabilidade tem que ser usada, porém, agregue a ela informações futuras. Você vai fazer a planilha de custos, você faz hoje para, por exemplo, na anuidade, né, você estipula uma anuidade para o ano seguinte para dividir em parcelas. Então, você tem que trabalhar, sim, com a base passada, atualizada por projeções. Ok. Uma outra aqui. A Eliana perguntou se os slides serão disponibilizados. Sim, serão. Tá? A gravação vai ficar para vocês futuramente. E a lei citada no início da minha fala foi a Lei 13.982, 13982, de 2 de abril agora, recente. Outra pergunta. As férias antecipadas, redução de carga horária e antecipação de feriados devem ser registrados como adiantamento ou como despesas? Observando o regime de competência, não houve alteração, é antecipação. Hipótese, né? Eu não, só um exemplo, eu não tenho direito a férias ainda, meu período aquisitivo vence lá em novembro, mas eu já estou recebendo hoje. Então, vamos ao fato gerador. Já houve o fato gerador da despesa, que é o cumprimento do período aquisitivo? Não. Então, isso não é uma despesa de agora. Ele é um desembolso de agora. Okay. Agora, uma despesa para a contabilidade? O banco está me pedindo para... Cortou seu áudio. Seu áudio foi interrompido, Adilson. José Mário? Oi. A pergunta que o Adilson me copiou aqui é a seguinte: o banco está pedindo para que eu dê um imóvel em garantia, está pedindo que eu faça uma avaliação do imóvel. Essa avaliação deve ser registrada contabilmente? Sim, esse imóvel, necessariamente, né, ele já estará na contabilidade
pelo seu valor justo. Então, vamos partir de duas situações. Todo imóvel, na contabilidade, ela tem que registrar adequadamente todos os seus valores de ativo e passivo. Esse imóvel vai estar lá no ativo. Existe um procedimento contábil de reconhecimento do valor do imóvel na contabilidade. Então, a gente parte do pressuposto que ele já está. Essa é uma situação. Agora, vamos por hipótese que, por algum motivo, ele não está. Você está no meio do ano ainda, você não fez aquela atualização lá para o seu balanço. O banco vai pedir uma atualização apenas para fins de garantia de um imóvel. Eu não entendo que ela não precise ser registrada na contabilidade. Não quer dizer que a contabilidade vai registrar o valor que está lá no laudo, né? Que tem aquela regrinha contábil para cumprir. Se o bem lá no mercado ele vale menos do que está na contabilidade, você tem que refletir na contabilidade esse menos. Se o bem, objeto, está no mercado um valor superior, lá no ativo contábil, você não pode registrar o seu bem com valor de mercado. Então, acho que, assim, respondendo objetivamente, não. O bem não pode estar registrado na contabilidade pelo valor do laudo de avaliação se ele contrariar essa regra. Ah, sim, não, tá claro. Então, tem aquela questão, né? Se é imóvel para investimento, eu tenho que necessariamente fazer a valorização, mas sempre essa questão do imóvel, se tiver lá o imóvel de uso, né? Se for o colégio, se for o hospital, no caso aqui, que a pergunta cita que é uma instituição de longa permanência para idoso, o imóvel está sendo dado em garantia. Então, se é um imóvel de uso, ele só vai ser registrado se o valor for menor que aquilo que está na contabilidade. Correto. O Márcio, só completando, o caso aí, se o valor na contabilidade estiver maior do que o valor avaliado, é o caso do impairment, né? Nós temos que abaixar o valor na contabilidade. Agora, aumentar o valor do imóvel na contabilidade, nós não podemos, porque a lei 11.638 estabeleceu que poderia ser feito isso até dezembro de 2010. Então, quem atualizou foi imobilizado até dezembro de 2010, atualizou. Quem não atualizou não pode atualizar mais. Ou seja, Maravilha. não posso pegar o valor de avaliação e levar lá para a contabilidade agora, não. Do jeito que está na contabilidade, tem que continuar. Tá, joia. Agora, José Mário, mudando aqui o foco da contabilidade para, não deixa de ser contabilidade também, mas da MP, uma pergunta aqui no sentido de que, tendo em vista que não é mais obrigatório ter vínculo, não é mais obrigatório ter vínculo com o sindicato, mesmo assim, deve ser enviado essa formação de redução do salário, deve ser enviada essa formação de redução do salário. Quem deve enviar para o sindicato? É a contabilidade? Ficou claro a pergunta? O contrato, né, vamos partir do pressuposto que ele foi adequadamente elaborado, observou todas as regras. O empregador, a responsabilidade de envio é do empregador. Agora, lá no empregador, quem é que cuida desse assunto? É o departamento pessoal ou é a assessoria contábil? Quem cuidar desse assunto é que tem que fazer o envio. Foi essa a pergunta, não? A pergunta dele é quem não é sindicalizado, né? Eu acho que mesmo não sendo sindicalizado, tem que mandar, né? Desculpa, eu não entendi. Eu não entendi o não sindicalizado. Quando você não tem, por exemplo, na cidade, né, o sindicato da categoria, como é que você vai mandar isso, né? Ou quando não tem sindicato para a categoria? Existem as federações, né? Não há categoria econômica que ela não esteja sob o guarda-chuva de ou um sindicato, ou uma federação, ou uma confederação. Então, se não tem sindicato, encaminhe para a federação. Não está escrito na lei, encaminhe para a federação. Na medida provisória não está escrito. Mas, como a federação ela vai ter esse mesmo poder de representação, na ausência do sindicato, a orientação nossa é encaminhe para a federação. Ok. Tem uma outra pergunta aqui. Obrigado, José Mário. A outra pergunta pode-se reduzir e suspender o contrato de um mesmo funcionário? Ou seja, eu faço uma suspensão, ou eu faço uma redução, depois eu quero fazer uma suspensão. Eu posso aplicar as duas faculdades? Pode, desde que respeitado, você faz
Não pode ser ao mesmo tempo. Você aplica a redução, ok, cumpre aquele prazo, né? A redução ela pode ser por até 90. Se você gastou os 90, você não pode fazer a suspensão. Mas tem que tomar esse cuidado. Mas você pode, sim, para um empregado, aplicar as duas ferramentas, sem problema, observado o limite conjunto. Ok. Uma outra pergunta aqui, José Mário. Podemos reduzir a jornada e salário do funcionário que estejam fazendo home office? As pessoas que estão em home office, se eu quiser reduzir a jornada e proporcionalmente o salário dessas pessoas, eu posso fazer? Não. Por quê? Uma característica do teletrabalho, né, e o home office é um tipo de teletrabalho, e isso está na medida provisória. Esse tipo de trabalho, ele não permite controle de jornada, aí só um adendo aqui, consequentemente não tem pagamento de hora extra, mas aí voltando, como ele não permite controle de jornada, você não tem como reduzir alguma coisa que você não tem como controlar. Então a resposta é não, teletrabalho você não pode reduzir jornada. Ok. Uma outra pergunta aqui, José Mário, sobre a área hospitalar. A MP 936 tem aplicação específica sobre os profissionais da saúde neste cenário? Como fica o banco de horas destes profissionais e as horas extras diárias, que hoje excedem de forma abrupta? Eu não entendi a pergunta. Profissionais da área de saúde. Sobre a área hospitalar, a MP 936 tem aplicação específica sobre os profissionais da saúde neste cenário? Ou seja, ela se aplica aos profissionais da saúde? Como fica o banco de horas destes profissionais? Os profissionais de saúde eles têm um tratamento de exceção, né? Por ser a linha de frente de combate da pandemia, o tratamento deles é diferenciado. Então, a flexibilização em relação a eles é maior. Agora, o Instituto do Banco de Horas se aplica normalmente, respeitada aquela compensação em até 18 meses a partir do fim da pandemia. Uma coisa que houve uma mudança mais específica para o pessoal da área de saúde é aquele que trabalha naquela jornada, né, 12 de trabalho por 36 de descanso, né, ele por essa medida provisória, ele pode ter reduzida a intrajornada. Ou seja, consequentemente, o número de hora extra vai aumentar. Agora, pode. Essa situação de exceção está prevista na lei. Agora, como é que vai ficar essa quantidade de horas extras? Aí vai ser acordo entre as partes. O banco de horas vai ser suficiente, ou ele vai receber, e isso vai ter que levar para a negociação. Eu não sei se foi essa a pergunta. Se não ficou bem esclarecido, reformula, por favor. Marcos, você quer completar a pergunta? Você quer falar ao vivo para a gente ganhar tempo? Ou está satisfatório? Marcos, só sugerindo também, se quiser formular a pergunta por e-mail, a gente tem mais condições de responder com o tempo, né, que nosso tempo está esgotando. Formula por e-mail que a gente responde também. Está escutando? Pode falar, Marcos. Eu já trabalhei na área de saúde, então isso me preocupa, porque eu tinha 11 sindicatos dentro de um hospital, interagindo de uma forma violenta. A cobrança do banco de horas é pesado, e a minha preocupação é porque esse pessoal de linha de frente, às vezes eles têm 2, 3 empregos. Então, aí gera uma sobrecarga muito grande, às vezes até desumana. Mas eu ia estar complementando. Não, você me respondeu, tranquilo. Mas e quando a pessoa tem 2 empregos em carteira? Ela pode fazer acordo e receber do outro normalmente? Essa é uma variável extremamente normal. Pode ser feito isso? Sim. Por hipótese, eu sou enfermeiro e tenho 2 patrões diferentes. O meu acordo com o patrão A não sobrepõe-se ao acordo com o patrão B. Agora, o dia só tem 24 horas, né? Vai faltar hora para eu fazer extra nos 2 empregos ao mesmo tempo, né? Essa situação de exagero que você citou no início. Mas assim, você pode conviver perfeitamente. O patrão A pode reduzir minha carga, o patrão B também pode. Nada impede, não. Ok. O único caso... Sim.
Mais uma pergunta aqui, talvez a última do nosso tempo. A pessoa ela é professora e ela está trabalhando em casa, claro, teletrabalho. E aí uma diretora fez uma redução parcial da jornada. Isso pode ser um risco, porque como comprovar que ela trabalhou só metade do tempo, além da questão do sindicato? Uhum. Eu não diria que pode ser um risco. Eu afirmo que é certo o problema. Porque só o fato de estar em teletrabalho, você não tem controle de jornada, né? Uma pergunta anterior nós citamos. Se eu não tenho controle de jornada, como é que eu vou ter como reduzir uma coisa que eu não controlo? Ok. E outra coisa, como é que você vai documentar que o professor efetivamente trabalhou só 75% da jornada, por exemplo? Você não tem como documentar isso. Então, não é probabilidade, não. Isso é certo que vai dar problema para quem praticar esse formato. Ok. Essa pergunta eu fiz, parece que ela tinha sido feita, que meu sistema caiu quando eu voltei a... Ah, sim. Eu vou ter uma pergunta, mas ok. Bom, nós agradecemos, então, são 11 horas, por esse tempo com vocês aí. Tivemos aí quase 80 pessoas envolvidas nessa discussão. Realmente é uma discussão que ela inquieta, mas é necessária. Nós teremos outros momentos semelhantes a esse. Vocês serão comunicados. Por parte do Axis, agradecemos a todos, agradecemos ao professor Zé Mário, consultor também, contador, advogado, e esperamos contar com vocês nas próximas. Zé Mário, posso fazer o encerramento aí e agradecer de sua parte. O agradecimento que você fez é extensivo da equipe da Laboro também. E continue contando com a gente. E se eventuais dúvidas ou algum assunto que o tempo não nos permitiu tratar, por favor, encaminhe o e-mail para a Laboro, nós teremos prazer em respondê-los. Estamos às ordens aqui. Obrigado pela participação e pela paciência de todos. Um abraço, até breve. Até logo.